Vamos ao terceiro vídeo da aula 3. Temos que Zm com m maior ou igual do que 2 é corpo se e somente se m é primo. Foi aí que paramos o vídeo 2. A proposição então afirma que para que Zm seja um corpo é preciso que o m seja primo. Vamos a uma demonstração. Bem, primeiro sentido, vamos supor que Zm é corpo e suponha por absurdo que o m, que é maior do que 1, seja, que não é primo, que ele não seja primo. Então, se ele não é primo, a gente consegue escrevê-lo como um produto, onde esses dois inteiros a e b são maiores do que 1 e menores do que m. Bem, sendo assim, eu posso considerar a barra do que está escrito aqui. Se eu passar a barra do m, como m é múltiplo de m, então a barra do m é 0. Ora, então eu tenho que a barra do m, que é 0, é igual à barra do AB. Mas a barra do AB é A vezes B. É a barra de A vezes a barra de B. Então, isso é uma contradição. Por quê? Porque a gente acabou de encontrar em um corpo duas classes, A e B, tais que o produto dessas duas classes dá 0. Mas todo corpo é domínio de integridade. Então, isso não poderia acontecer. Se isso aconteceu é porque a gente supôs algo errado. O que foi que a gente supôs errado? Supôs que m não era primo. Portanto, m é primo. Agora a demonstração no sentido contrário. A gente vai supor que Zm é um anel, sabemos na verdade que Zm é um anel comutativo com unidade, e a gente agora vai supor que m é primo para concluir que Zm é corpo. Então precisamos apenas verificar a existência do inverso da multiplicação, porque nós já temos que o Zm é um anel comutativo com unidade. Então, supondo agora o m primo, esse é um fato da teoria dos números, Se m é primo, então o MDC entre ele e qualquer outro inteiro vai ser sempre igual a 1 para todo elemento A entre 0 ou m, ou até para qualquer outro inteiro. Nem precisava ter essa limitação. Temos essa limitação apenas para poder escolher os representantes das classes em Zm. Então, ainda do estudo da teoria dos números, nós temos que existem x e y pertencentes a z estrela, ou seja, x e y não nulos, tais que, já que o MDC entre MA é igual a 1, então mx mais AY vai ser igual a 1. Novamente, podemos tomar a barra, e aí a barra de m vezes x mais a barra de a vezes y vai ser igual à barra do 1, mas aí a gente sabe que a barra do m é 0, e que a barra de m vezes x é a barra de m vezes a barra do x. Portanto, vai ser 0 barra vezes barra do x, que é igual a 0 barra. E assim o que a gente tem? A gente tem que essa parcela é 0, portanto, ficamos apenas com a barra do AY igual a 1 barra, mais barra do AY igual a barra de A vezes barra do Y, que vai ser então igual a 1 barra. A gente concluiu então que o elemento A, seja qual for o inteiro que eu pegar, se ele não for nulo, então a classe dele terá um inverso. No caso, o nosso y barra será o inverso do A barra. Então, acabamos de mostrar que além de ser um anel comutativo com unidade, todo elemento não nulo tem inverso. Em outras palavras, Zm é corpo. Isso prova o que queríamos. Bem, agora vamos para a última proposição desse capítulo, que são os elementos notáveis de um anel A. Definição. Seja A mais ponto, um anel comutativo com unidade. Dizemos que um elemento A nesse anel é um elemento invertível de A, se existe um elemento B, tal que o produto A vezes B, que é igual ao produto B vezes A, seja igual a 1. Denotaremos o inverso de um elemento A por A menos 1, e também esse elemento pertencerá a A, e o conjunto dos invertíveis de A nós vamos denotar por este símbolo aqui, É formado pelos elementos A em A, tais que existe o A menos 1 pertencente a A, e esses produtos dando como resultado 1. Um exemplo imediato e natural é que se você pega um corpo, então o conjunto dos elementos invertíveis de A são todos os elementos não nulos. E outra definição: se você tem um anel comutativo com unidade, dizemos que um elemento A é divisor de 0,
Se existir um elemento B, tal que A vezes B igual a B vezes A igual a zero, sendo esse elemento também diferente de zero, tá certo? O conjunto dos elementos divisores de zero de um anel A será denotado dessa maneira, né? São os elementos A pertencentes a A que não sejam nulos, né? Elementos não nulos, tais que A vezes B igual a B vezes A igual a zero para algum B também não nulo. Então, os divisores de zero são aqueles elementos não nulos cujo produto dá zero. Seja A igual ao Z6. No caso do Z6, nós já vimos na tabela do Z6 que 2 vezes 3 dá zero. Então, tanto 2 quanto 3 são ditos divisores de zero no Z6. Nós vimos também no Z4 que 2 vezes 2 dá zero. Então, 2 é um divisor de zero em Z4. Outra definição, um anel comutativo, se você tem um anel comutativo com unidade e A é um elemento não nulo, ele não é um divisor de zero, então dizemos que ele é um elemento regular de A. Então todo elemento que não é divisor de zero em um anel A é chamado elemento regular de A, e a gente vai representar dessa maneira: conjunto dos elementos A de A não nulos, tais que A não seja pertencente ao conjunto dos divisores de zero. Um exemplo a mais: se você pega o anel A do conjunto dos números inteiros com a sua adição e multiplicação, e se você pega o número 2, por exemplo, então não existe um número B não nulo, ou seja, um elemento inteiro, tal que 2 vezes B seja igual a B vezes 2, que seja igual a zero. Ou seja, eu estou dizendo que 2 é um elemento regular do conjunto dos números inteiros. Já se você pega ZP, o conjunto dos números formado pelas classes residuais da divisão por P, onde P é primo, como ZP é domínio de integridade, todo elemento em ZP menos zero é regular. É impossível que algum deles seja divisor de zero. Bem, seja A mais ponto, um anel comutativo com unidade, dizemos que um elemento A de A é um elemento idempotente se A ao quadrado é igual a A. Denotaremos o conjunto dos elementos idempotentes de A por essa notação, ou seja, formado pelos elementos A de A, tais que A ao quadrado é igual a A. Um exemplo: considere A um domínio de integridade. Então, os elementos idempotentes de A são apenas o 0 ou 1. Como é que a gente verifica isso? Ora, pense que A é um domínio de integridade e considere que A ao quadrado é igual a A. Ora, então soma o oposto dos dois lados aqui e você vai ter A ao quadrado menos A igual a zero. Aí você coloca o A em evidência e você tem que esse produto é nulo. Como é um domínio de integridade, ou o A é zero ou o A menos 1 é zero. Mas se o A menos 1 é zero, então o A é 1. Então as únicas chances que você tem, dado um elemento A no domínio de integridade, se esse elemento é idempotente, então ele é o 0 ou ele é o 1. Bem, mais uma definição: seja A mais ponto um elemento, um anel comutativo e com unidade, dizemos que A um elemento de A é um elemento nilpotente se existir um número n natural não nulo e tal que o A elevado a n seja igual a zero. Denotaremos o conjunto dos elementos nilpotentes de A por essa notação aqui, ou seja, formado pelos elementos A de A, tal que A elevado a n igual a zero para algum n natural não nulo. Um exemplo: pegue o Z4. Então, no Z4 você tem dois elementos que são nilpotentes. Você tem o 0 e o 2. Porque a classe do 0 elevado a 1 é o próprio 0. A classe do 2 ao quadrado dá 0. Então, tanto a classe do 2 quanto a classe do 1 em Z4 representam elementos nilpotentes desse anel. E falaremos, por fim, de elementos primos irredutíveis em um anel A. Seja A um anel e AB dois elementos em A, dizemos que A divide B se existe C pertencente a A, tal que o B seja A vezes C. Essa é a definição clássica da divisão entre dois elementos em um anel A.
Um exemplo, para não dar um exemplo totalmente clássico, pegamos aqui o anel A formado pela adjunção do raiz de 2 a z, e aí considere o elemento 3 mais raiz de 2, né? Porque esse anel aqui é formado pelos elementos da forma A mais B raiz de 2, onde A e B são números inteiros. Então peguemos um elemento A dessa forma. Então o A divide 7. Por que o A divide 7? Porque 7 é exatamente 3 mais raiz de 2, que é A, vezes 3 menos raiz de 2. Ou seja, isso daqui, se chamarmos o 7 de B, o A sendo 3 mais raiz de 2, o C vai ser 3 menos raiz de 2. Esses dois elementos aqui pertencem a Z raiz de 2, portanto, o A divide o 7 no Z raiz de 2. Outro exemplo, dado o anel Z8, então o 2 divide o 6, pois 2 vezes 3 é igual a 6. Mas note também que 2 vezes 7 também é igual a 6. Então podemos notar que, na verdade, existem dois quocientes, né? O 2 vezes 7 dá 6, assim como 2 vezes 3 dá 6. Você teria aqui novamente 2 vezes 3 igual a 2 vezes 7, mas não vale a lei do cancelamento, porque se você cancelar o 2, você estará afirmando que a classe do 3 é igual à classe do 7, e isso não é verdade, né? O 2 e o 7 são distintos. Bem, então isso só acontece, é um fato que só acontece se estivermos diante de um anel que não seja domínio de integridade. Bem, 8 não é primo, portanto Z8 não é corpo, e Z8 também não é domínio de integridade. Bem, podemos então afirmar que se estivermos diante de um domínio de integridade, não ocorre esse fato, né, de você ter que a lei do cancelamento não vale, ou ter o fato de que existam dois quocientes distintos para uma mesma divisão. Então, por que isso não acontece? De fato, suponha que você tenha dois quocientes, o Q e o Q1. Então você consegue escrever o B como A vezes Q, e também consegue escrever o B como A vezes Q1. Assim você está afirmando que A vezes Q é igual a A vezes Q1, como aconteceu no exemplo anterior. 2 vezes 3 era igual, 2 vezes 3, no nosso exemplo, era igual a 2 vezes 7. Então, A vezes Q é igual a A vezes Q1. Bem, se essa igualdade ocorre e eu estiver no domínio de integridade, então eu somo o oposto a Q1 dos dois lados e eu tenho essa igualdade a zero aqui. E aí eu coloco o A em evidência e eu tenho que A vezes Q menos Q1 vai ser igual a zero. Ora, se o A é diferente de zero, então a única chance que temos é que o Q menos Q1 seja zero, porque estamos no domínio de integridade. Mas se Q menos Q1 é igual a zero, então de fato Q é igual a Q1. Mais uma definição: sejam A um domínio de integridade e AB pertencente a A. Dizemos que A e B são associados quando A divide B e B divide A. E denotaremos esse fato de que A e B são associados por este símbolo. E mais uma proposição: sejam A um domínio de integridade e AB elementos de A. Então A é associado a B se e somente se existe um elemento invertível U, tal que B seja igual a A vezes U. Vamos então à demonstração dessa proposição, mas faremos isso no próximo vídeo. Peço a vocês que acompanhem esses meus vídeos sempre com papel e lápis ou papel e caneta. Façam as contas, parem o vídeo, observem todos os detalhes para que a aprendizagem se concretize. Até o próximo vídeo.